Olá, mentes ricas e mentes prósperas. Nunca se esqueça que você nasceu para ser feliz, então vamos embora ser feliz. Uau, nosso primeiro vídeo de 2023 e vamos começar com muita perseverança. Você sabe quem é o professor da perseverança? Pois é, nós vamos falar sobre ele aqui. Então, que você comece 2023 determinada, que nada vem lhe parar, sabe? Que ninguém vem te tirar do propósito, daquilo que você determinou no seu coração, dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus propósitos, sabe? Daquilo que você realmente quer que aconteça em 2023. Então pare de responsabilizar outras pessoas por aquilo que não deu certo, por aquilo que já aconteceu no ano passado, no ano retrasado, não importa o que já aconteceu. Vamos viver o agora, vamos viver o já, o hoje. Então você tem que transbordar essa harmonia, transbordar esse amor, amar mais, ler mais livros. Eu vou dar dicas aqui de ouro, tá? Mas com muita perseverança. Até para você fazer uma reeducação alimentar, você tem que ter perseverança. Senão você para no meio do caminho, sim ou não? Para você começar a praticar um exercício físico e ir para academia, você tem que perseverar. Senão, chegou em dia 20 de janeiro, você parou com tudo. Sim ou não? Para você começar a ter uma boa leitura, né? Isso é uma educação o quê? Uma reeducação mental. Quando você começa a ler, começa a querer o conhecimento, quer adquirir sabedoria. A sabedoria ela é conquistada, não é isso? Então, você entende que para você fazer qualquer coisa que você se determine a fazer, até para você fazer os nossos cursos, você precisa o quê? Perseverar. Senão você começa e não termina. Você começa uma reeducação alimentar e não termina. Você começa a ler um livro e não termina. Começa na academia e não termina. Ah, Sheila, eu me determinei a caminhar, né, pelo menos 1 quilômetro por dia, todos os dias. Eu me determinei a fazer, praticar um exercício físico para minha saúde mental, para minha saúde física, né, porque é um alinhamento da mente com o corpo. Isso faz parte do nosso dia a dia. Se você realmente quer colocar em prática tudo aquilo que a gente ensina aqui no canal. Então, a perseverança é o maior segredo das mentes bem-sucedidas, das pessoas que hoje alcançaram o sucesso. O que é o sucesso? É aquilo que você tem como meta, como objetivo. Eu serei uma pessoa realizada, eu serei uma pessoa bem-sucedida se eu alcançar aquilo que eu me determinei a fazer. E é isso que você tem que fazer. Só que para isso você tem que ter o quê? Perseverança. E quando você persevera, você alcança, você chega até o final. Você vai lá e se determina para que venha realmente a acontecer. E é por isso que você não pode desistir. E nós temos aqui um professor que nos ensina a ser perseverante. Quem, Sheila? O diabo. Sim, se você for em Apocalipse, você vai ler o seguinte, que o acusador, ele se apresenta diante de Deus todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de noite pela manhã, de tarde, todo tempo. Ele se apresenta diante de Deus para acusar. Ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que ele é miserável, ele sabe, mas ele se apresenta, né? É uma forma figurativa que a gente tem de expressar isso. Então ele se apresenta diante de Deus, do Criador, do nosso Criador, para falar, olha, tá vendo Sheila? Olha, ela fez isso no tal dia, tal hora. Sabe, fulana? Ela fez isso aqui. Ah, Beltrana falou isso aqui. Ah, julgou. Ó, fez isso. Ó, mentiu. Ó, calma. Segura aí. Você precisa entender que você não é julgado por uma atitude. Quem faz isso, né, é sempre as pessoas que às vezes nem nos conhecem. Quem é a Sheila? Eu tenho hoje 45 anos. Quem é a pessoa Sheila? Quem foi a Sheila filha, a Sheila aluna, a Sheila mãe, a Sheila mulher, a Sheila esposa? Quem foi? Aí, de repente, uma atitude minha, as pessoas querem condenar o que eu fui durante 45 anos. Pegou? Fichas caindo? Quer ver? Moisés, ele matou, mas ele não era um assassino. Eu falei isso hoje lá no meu Instagram, né? Davi, ele adulterou, mas ele não era um adúltero.
Abraão, ele mentiu falando que Sara não era sua esposa. Ele simplesmente ele foi ali e contou uma mentirinha, mas ele não era um mentiroso. Então nós não podemos ser julgados, né? A gente não pode ser julgado por uma atitude. E assim é quando a gente tem um entendimento da lei também. Eu estudei um pouquinho a lei, né? Quando eu fiz direito. Então, se você entender que você hoje, vamos supor que você mata, que você vai lá e rouba, você vai e furta, comete um delito. Vai ter o seu antecedente, vão procurar os seus antecedentes. Quando que ela cometeu um crime assim? Quando que ela matou? Quando que ela roubou? Quando que ela furtou? Quando que ela fez isso aqui? Entende? Que a própria lei, ela vai verificar os seus antecedentes para ver se você é uma pessoa que já cometeu aquilo antes. Então, as pessoas hoje, elas vão apagar tudo que você fez de bom e vão somente martelar e te acusar só naquilo que você fez de errado. E existem pessoas que só procuram um erro. Tem gente que vem aqui no canal, tá assistindo o vídeo, em vez dela parar e refletir sobre a vida dela, poxa, eu quero uma transformação de mente. Não, por que a Sheila mexe no cabelo? Ah, por que a unha da Sheila tá pintada dessa cor? Ah, porque tá vendo o cenário. Ah, por que tá acontecendo? Ah, por que a blusa é laranja, não é verde? Sabe? Por que faz tanto isso? Por que vai procurar sempre um defeito? Vai procurar sempre algo que você está fazendo de errado. Vai procurar um deslize seu, uma má atitude sua, para te condenar, para te acusar. E é isso que o acusador faz. E é isso, né, que está escrito. Então as pessoas que fazem a mesma coisa que ele faz têm esse espírito, infelizmente. Se você julga alguém, se você condena alguém, se você fala de alguém, se você faz fofoca de alguém, você está fazendo a mesma coisa que o acusador. A mesma coisa. Então troca esse espírito, troca essa frequência. Pare de querer achar o defeito na vida do próximo. Começa a olhar para a sua vida, faça 2023 ser diferente, literalmente, não somente um ano. Já estamos no ano novo, mas com as atitudes, os pensamentos, com as ações antigas. Então, que você venha aprender, sim, que eu venha aprender a ter esse espírito de perseverança. E é esse espírito que ele tem. Entendi isso. Deu para entender a colocação? Olha só que coisa louca. Sheila, você está mandando eu aprender com o diabo. Ele tem uma perseverança que eu nunca vi em ninguém. As pessoas desistem com muita facilidade. As pessoas começam e não terminam quase nada em sua vida. O MEC deu estudo de graça, deu faculdade de graça. Quantas pessoas pararam na 4ª série? A responsabilidade não está no governo. A responsabilidade ela é sua, ela é minha. E quando a gente abraça essa autorresponsabilidade, a gente entende que tudo se torna leve. Quando a gente para de prestar atenção no que o outro está fazendo, no que o outro está falando, no que o outro, né, está cometendo como delito, como uma atitude que você não concorda, ok, você pode não concordar. Eu posso não concordar com muita gente, mas eu não posso mais opinar na vida de ninguém. Eu não sou juíza da vida de ninguém. Eu não posso dar a minha opinião. Ontem, né, foi o primeiro dia do ano, alguém falou assim, fala aqui pra mim, dá essa opinião. Eu falei assim, não vou dar. Sabe por quê? Porque esse ano eu prometi pra mim mesma que nem opinião eu vou dar na vida de ninguém. Não vem perguntar, Sheila, eu faço isso. Não, você sabe a resposta. Eu como coach, como treinadora, eu simplesmente ensino aos meus alunos, né, em cada sessão minha de coach, eu ensino as pessoas a acharem as respostas que já estão dentro delas, mas pelo medo de ter aquela decisão, as pessoas querem que alguém decida por ela. Você tem o poder da decisão dentro de você, ninguém precisa decidir por você. Então que você venha trabalhar isso, parar de se importar com a opinião alheia. Olha só quantas dicas de ouro. Uau! Viva la vida! Tem aqui nesse conteúdo. Que você absorva as coisas boas e que você seja perseverante. Que você realmente persevere. Porque
O diabo, ele persevera, ele não desiste, é todo dia, todo dia, todo dia para não desistir. E você está pensando em desistir? Você está pensando em parar? Não. É para você perseverar. Existe uma frase que eu sempre falo aqui. É na hora da decisão que você traça o seu futuro. Então decida hoje a ser livre, a ser abundante, a ser próspero. É fácil sim. Quando você troca os seus pensamentos. Quando você para de se preocupar com aquilo que nem aconteceu ainda. E quando você deixa de ser prisioneiro ou prisioneira do passado e começa a viver o agora, com perseverança, com leveza, com leveza. Isso que é importante. Começar o ano transbordando amor, gratidão por tudo que você tem, paz, para viver essa completude, transbordando alegria, sabe? Independente das circunstâncias, você já é vencedor. Então vamos praticar o exercício? Todos os dias pela manhã, quando você estiver escovando os dentes, pare alguns segundos na frente do espelho e fala: eu sou perseverante. A perseverança faz parte da minha vida. Eu sou perseverante. A perseverança faz parte da minha vida. Eu transbordo perseverança. 3 vezes, ó. Eu sou perseverante. A perseverança faz parte da minha vida. Eu transbordo perseverança. Uau! Pratique isso. Ativando aqui, ó. Você vai ativar a perseverança, que já existe dentro de você. Existe dentro de você. O Criador, ele não desiste. Ele não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. O Criador é a própria perseverança. E ele habita em você. Por isso, esse ano, você vai começar ou recomeçar tudo que você deixou para trás e vai perseverar. Vai até o final, porque você já nasceu rico, nasceu rica, nasceu para ser feliz. Então, vamos embora ser feliz. Gratidão pela sua vida. Eu amo você.